Agora apareceu. Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal do Intelectus. Meu nome é Adolfo Caio, Barba Rala. Esse aqui é o Marcos Ducati, Barba Bruta. Vamos estar aqui falando sobre desenho. No vídeo anterior, nós comentamos sobre Jesus no barco e os jutsus, né? Exato. E aí a gente comparou com mais alguns desenhos, o Naruto, a Bankai do Bleach, mais um outro desenho. Mas eu quero estar trabalhando com vocês aqui o princípio dos jutsus dentro do Naruto, né? Aquela questão de mistura de chakra. Porque é interessante. Para qualquer desavisado que assiste Naruto pela primeira vez, como foi comigo, né? A gente assiste o desenho e pensa que todo mundo faz aqueles golpes lá, mó cabulosão, e todo mundo pensa que é assim, né? Por exemplo, o Naruto chega lá, aprende o selo do Clone das Sombras, né? Você até falou sobre os jutsus proibidos do Naruto. Exato. Por que o jutsu da sombra é um jutsu proibido? Porque o Naruto ele vai lá e faz 20 cópias dele. Só que para essas cópias se manter, elas precisam de chakra e de atenção, né? Como você bem expôs num vídeo que a gente errou aqui, né? Que a atenção da pessoa, porque a pessoa está vendo de várias outras coisas, o raciocínio dela fica rachado e fora o chakra fica rachado. Só que uma cópia, você dá um tapa nela, ela vira fumaça. E aí foi-se o chakra, foi-se tudo. Quando você acompanha a primeira temporada do Naruto, o Naruto ele briga com os Zabuza. O Naruto, o Kakashi, o Sasuke e a Sakura brigam com os Zabuza. O Zabuza ele é um ninja interessante, porque o Zabuza, quando ele aparece, ele mata 20. As duas vezes que o Zabuza apareceu no desenho, foi ele matando uns 20 negros. Né? Ele aparece contra o Kakashi, que tá só eles ali, e ele aparece na ressurreição lá dos impuros, lá no final do desenho. Só que quando ele aparece, ele já aparece matando uns 40. Só vê a névoa aparecendo. Por quê? O jutsu dele, ele fazia uma névoa em volta do campo de batalha. O cara não conseguia ver nada e ele vinha com a espada dele cortando o cara. Né? Tanto que a espada dele é chamada decapitadora, né, cara? É uma espada muito cabulosa, né? Você quebrava a espada, quanto mais gente ele matava com aquela espada, mais ela crescia, ela voltava ao normal. É só um detalhe, né? O antigo usuário dessa espada aí, ele era membro da Katsuki. Era membro da Katsuki? Ele fazia o par junto com o Itachi. O Itachi? Interessante. Vamos lá, depois a gente trabalha isso aí. Mas é interessante que dentro do mundo do Naruto, nem todos os ninjas conseguem chegar e fazer aquelas técnicas mó cabulosona. Tanto que uma vez o Naruto fala, por que vocês não fazem esse monte de cópia? Aí o cara responde, porque só você consegue fazer isso. Só você tem essa quantidade absurda de chakra. Nós não temos. Você vê o Kakashi. O Zabuza fica impressionado com o Kakashi quando o Kakashi faz o Haikiri. Ele fala, pô, mano, o cara tá concentrando chakra puro na mão, velho. Não era todo mundo que fazia isso, né? E você vê, o Kakashi ele tá sempre caído no chão por pouco chakra, né? E o Zabuza nem usa jutsu, ele só usa o jutsu do dragão de água lá porque ele tava perto de um rio e tava enfrentando quem? O Kakashi, que era um ninja top de linha. E quase que o Zabuza ganha. A especialidade do Zabuza era o assassinato silencioso. Então o próprio Kakashi ele coloca nessa parte. Mais pra frente, eu vou até fazer um paralelo depois lá. Vai lá, pode fazer. Quando eles se encontram com o do peixe lá, do tubarão, como é o nome dele? Kizami. O Kakashi até o Kakashi e o Kizami eles trocam algumas farpas, né? Ele fala, você conhece, né? Quando o Kizami chega em Konoha. Você conhece lá como é que é o nome dele? Esqueci agora, fiz na memória. Demônio da Névoa. O Zabuza, ele conhece o Zabuza. Aí eu falei, então, você sabe que nos combates com o Zabuza, ou você saía vitorioso ou você não saía dele, né, cara? E tipo assim, fica implícito ali que o Kakashi quis dizer pra ele, você tá me vendo aqui, né? Ou seja, não deu pra ele não, né? Já foi. E tipo, né? Vai lá, pode então, e interessante, é por isso que eles utilizam selos. Porque o selo ajuda eles a concentrar uma parte do chakra do elemento. Porque cada ninja no Naruto tem uma predisposição a um elemento. Um é fogo, que nem o Kakashi. Você vê o Kakashi usar mais o Haikiri. Por quê? Porque ele tem a predisposição para o raio. O Naruto ele quase não usa, porque ele tem predisposição para o ar, mas ele é uma bosta. Ele não sabe nada. Né? O Jiraiya ele usava jutsu de fogo. O Jiraiya usava Tokagami porque ele era... Não, mas ele usava o jutsu mais de fogo. Preferivelmente. O Sarutobi também, ele usava mais não, o Sarutobi era o terceiro Hokage, né? O cara era muito foda, mas ele usava muito jutsu de lama, jutsu de terra, né? E é interessante que quando começa a Guerra Ninja... Não, o Kakashi também é de terra. Não, o Kakashi usava mais o Haikiri. Ele usava o Haikiri por causa do quarto.
o elemento dele era o terra. Era o Tanto terra. que você for ver assim, é verdade, o alimento dele era os 1000, né, que ele tinha 1000. Mas enfim, se você pegar, ele usa muito as técnicas do pai dele, que é a bordada, né, que é a técnica do cachorro. Inclusive, o pai dele, cara, Era o bicho. era o bicho e era até mais do que os próprios 3 senins, viu? Isso a gente comenta futuramente. Eu só Demorou. quero focar os... Então assim, o Naruto ele fazia um monte de clone. O Sasuke faz lá o Chidori, tanto que quando o Kakashi ensina o Chidori pro Sasuke, ele fala assim, tenta aí fazer o Chidori. O Sasuke lá faz um Chidori uma vez, faz outra vez. Aí ele tenta fazer uma terceira vez e não consegue. Aí o Kakashi falou, você só consegue 2 vezes por dia fazer o Chidori. Eu consigo fazer 4, mas você consegue fazer 2. Que nessa época o Kakashi ainda era mais forte que o Sasuke, né? E aí ele falou, é só isso que você consegue. Conversas, né? No final o Kakashi se revela também, uma caixa de surpresas. Não, verdade. Mas no desenho ali o Kakashi fala, eu consigo fazer 4 por dia. Você consegue fazer 2. É isso que ele fala na época que ele ensina o Chidori pro Sasuke. Então você vê que os ninjas eles têm um limite. E para fazer as técnicas eles acabam misturando com os elementos do ambiente para conseguir fazer chakra. Para fazer a técnica. Por isso que eles não usam a técnica doida direita. A torta direita. Ele nem tem condições, né? Não tem nem condição, exatamente. E você vê o Naruto, que ele por si só ele já tinha uma quantidade absurda de chakra. E fora que às vezes em que ele chama o chakra da raposa, Né? é que ele... Contra o Neji, por exemplo. Neji chega lá, mó mitidão, e fala, nossa batalha aqui já tá destinada, eu vou vencer você. Aí o Naruto fala, então vai. Aí o cara vai lá e trava todos os pontos de chakra do Naruto, o Naruto não consegue usar chakra. Só que o bicho tem o monstro mais poderoso do mundo do Naruto preso nele, que é a raposa Novikawa. Aí já chama a raposa, já faz um monte de clone, o cara já olha e fala, pô mano, de onde você tá arrancando o chakra? Fala, você não tá ligado quem que eu sou? Desce o cacete do Neji, o Neji aprende a ser gente. Mas por quê? Porque o Naruto consegue fazer isso. Nem o Kakashi conseguia fazer isso. Né? Aí logo depois da briga com o Neji, aparece o Gaara vai lá pra longe, aí o Sasuke tenta parar o Gaara, não consegue, aí ele destrava o selo nível 1 lá, tenta parar o Gaara, não consegue, aí o Naruto chega, na hora que o Naruto chega já olha e fala, você não vai encostar em ninguém da minha equipe. Já faz o Taiju Kageboshi no Jutsu, que ele chama o chakra da raposa, faz 1 milhão de cópias e começa a surrar o Gaara. Né? E aí o Gaara fala, ih mano, aqui não dá sair no braço não, velho. Ele vai lá, invoca o Shukaku e aí o Naruto tem que chamar o Sapão. O Sapão fala pro Naruto, Naruto, você é um desgramado, cara, só chama eu em cena difícil, hein? Ainda mais contra o Shukaku. E aí eu quero finalizar esse vídeo para não ficar longo, que cada pessoa ela tem seu limite. O desenho, ele impõe um limite a cada pessoa e a própria questão da autoridade, né? Como a gente trabalhou no vídeo anterior. O Jesus ele tinha autoridade do pai dele, então ele conseguia fazer qualquer coisa. E ele deu essa autoridade para os discípulos, né? Foi essa fala que a gente utilizou. Eu também, Dolfo, se a gente for ver, cara, a forma que alguns discípulos terminam o evangelho, cara. Muitas outras coisas Jesus fez durante o ministério dele, mas não ia ter como escrever. Não tem condições de escrever, ou seja, os negócios eram tão mirabolantes que tem muita gente que coloca que não dava para escrever por causa da quantidade. Eu acredito que não dava para escrever por falta de palavras, de como colocar o que Jesus tinha feito em palavras, entendeu? São coisas inexplicáveis. Jesus ele fugia completamente de toda racionalidade humana. Tanto que praticamente a gente pode ver a estrutura também, até se fugindo do assunto, mas entrando em outro canto, dos fariseus quererem matar tanto Jesus em segredo, né? Porque talvez eles tivessem medo era do que Jesus poderia fazer ali, né? O que Jesus poderia manifestar ali no meio das pessoas e fazer com que as pessoas é ele mesmo, porque imagina, né? Eles fecham para matar Jesus ali, Jesus vai falar, quer saber de uma coisa? Vai morrer todo mundo aqui agora. E aí chama os anjos do céu para resolver a parada. Imagina como não ia ficar, né? E esse era o medo dentro deles. Por mais que eles não acreditassem que Jesus fosse filho de Deus e tudo mais, eles não negavam o fato de Jesus ter poder, né? E autoridade sobre as coisas. Exatamente. O que você está mencionando é o último verso do capítulo 21 de João, que fala assim, há porém muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que escrevessem. Amém. Os atos de Jesus vão muito além daquilo que está escrito. Da compreensão, exato. Não tinha como colocar. Hoje eu acho que acredito porque a nossa tecnologia nos permite galgar, acho que um vislumbre a mais.
Mas naquela época, né, não era muito. O papel era caro, o cópia era caro, e outra, era caro. até a disposição de palavras também, eu acho que não. Você vê, os discípulos emprestaram do grego os vários termos, né? Não, o grego ele dava espaço para isso, mas o problema era o uso mesmo. Mas é interessante observar isso, porque cada pessoa ela tem uma limitação. Por você mesmo, você tem uma limitação. Dentro do desenho do Naruto, você vê. O Naruto tem uma quantidade absurda de chakra por ele, por causa da raposa, né? Mas outros ninjas, como o Kakashi, o Zabuza, o próprio Itachi, ele não utilizava o Susanoo à torta e à direita. Por quê? Porque ele guardava a chakra para todo momento, né? E você vê, o Itachi ele nunca mostrou o Susanoo dele completo no desenho do Naruto. Ele vai lá, enfrenta o Sasuke, ele nunca usou lá o... Já que você entrou no Itachi... Não, tudo bem. Mas assim, a limitação, depois a gente comenta. A gente vai falar sobre Kakashi, Itachi, Zabuza, cara, eu gosto do Zabuza. Eu acho que o Itachi é a representação do cristão ali. Depois a gente vai falar direitinho, mas... Quando você falou isso a primeira vez, eu falei, herege, mas quando ele me explicou, eu falei, porque não... o cara, ele era fora de fora, o cara era de ambientação mesmo. Se você procurar no dicionário a palavra foda, tem uma foto do Itachi descrevendo. O cara é... Mas o que eu quero enfatizar nesse vídeo aqui, para não ficar longo, já ficou, é a autoridade. No vídeo anterior, Jesus ele tinha autoridade e ele deu essa autoridade aos discípulos. Você, pela sua própria autoridade, você não consegue nada. Nada. A sua força é limitada. Por isso que você tem que pedir ajuda para o Espírito Santo, pedir ajuda para Deus, para que Ele te dê autoridade. Que te capacite também, né, Adolfo? E capacitar ela. Você tem que estar capacitado para abrigar essa autoridade aí de Deus também. Porque é igual o Naruto, né? O Naruto tem uma quantidade absurda de chakra, mas ele não sabia fazer Não sabia seu. usar, não sabe fazer nada. Então praticamente, né, a parte dele infância ali é só trabalhar sobre como ele é trouxa, né? Porque ele só aprende 2 coisas decentes lá, 3 coisas decentes no Naruto pequeno. Rasengan, Kuyu no Jutsu do Sapão e o Kakeboji no Jutsu. E outra, agora eu já que não tá em tal, o forte do Naruto nunca foi nenhum, tipo, lógico, né? Ele é monstruoso, mas enfim, ele não fazia grande coisa dentro do campo de batalha. Só que o envolvimento dele emocional com o adversário é que fazia toda a diferença, acabava fazendo toda a diferença. Porque ele se colocava no lugar do oponente. Exatamente. E o cara ficava. Agora e o cara sentia empatia por ele. Entrou no assunto, ele se colocava no lugar. E aí, né? Bom, a gente vai trabalhar melhor isso aí. Fique com Deus, Deus abençoe seus estudos. O próximo vídeo a gente vai estar comentando essa questão emocional do Naruto ou de outros personagens dos desenhos que entravam contra o seu oponente. A complementação do jutsu, né? Não só a força física, o desejo, a vontade, mas também a parte intelectual do cara, né? Para moldar alguma técnica decente de uso. A todos fiquem com Deus. Mais um vídeo do Intelectos à sua disposição.